vamos falar sobre o poder de polícia. O poder de polícia é mais um dos poderes administrativos. Só que o poder de polícia recai sobre os particulares. É a administração pública restringindo, condicionando a atividade dos particulares, dos administrados, em prol da coletividade. É a administração pública impondo restrições, impondo até mesmo sanções para que os particulares condicionem as suas ações em prol da coletividade. A doutrina chama o poder de polícia de poder extroverso, porque não é um poder interno, é um poder externo, é um poder que sai da administração para os particulares, é de dentro para fora, ou seja, é um poder que não fica concentrado para a administração, é um poder que atinge os particulares na sua prestação de serviço para a coletividade ou atinge os particulares na sua vida comum, em prol da sociedade, em prol da coletividade. Quando, por exemplo, a vigilância sanitária faz uma fiscalização em um restaurante para conferir se ali tem alimentos vencidos ou não, é a administração pública exercendo o seu poder de polícia, ou seja, fiscalizando e eventualmente aplicando uma multa se o restaurante possui ou não comida estragada. Por quê? Ou comida vencida. Porque é de cunho da administração pública fazer essa fiscalização em prol da coletividade. Ou seja, a vigilância sanitária é um clássico exemplo do uso de poder de polícia da administração pública. Quando a administração pública, por exemplo, interdita uma via ou quando até mesmo instala um semáforo numa rua, ela está também no uso do seu poder de polícia, porque ela está restringindo a atividade do particular de passar naquela rua em prol da coletividade, em prol do bem-estar coletivo. Segundo Eli Lopes Meireles, o poder de polícia é uma faculdade da administração pública. Ou seja, a administração pública tem como poder de polícia como uma atividade discricionária. A discricionariedade do poder de polícia é a regra geral. No entanto, nós temos uma exceção, que são as licenças administrativas. De uma forma geral, o poder de polícia é discricionário porque a administração pública pode fazer um juízo de conveniência e oportunidade, ou seja, aonde ela vai fiscalizar, aonde ela vai instalar um semáforo, enfim, ele é discricionário. No entanto, no que concerne as licenças administrativas, o poder de polícia ele é vinculado. Por quê? A licença administrativa é um ato administrativo que consiste em conceder o benefício ao particular desde que ele cumpra determinados requisitos. E se o particular cumpriu esses determinados requisitos, a administração não pode escolher se concede ou não a licença. A administração pública está vinculada a conceder a licença. O exemplo mais clássico é a licença para dirigir. Quando a administração pública impõe ao particular que ele tem que realizar uma prova escrita e depois uma prova prática para poder obter a sua CNH, se o cidadão passa na prova escrita, passa na prova prática, a administração pública não escolhe se concede ou não a licença para dirigir para ele. Ela tem que conceder. Ou seja, essa licença é um ato vinculado desde que o administrado cumpra os requisitos. Então, essa é a exceção à discricionariedade do poder de polícia. O Eli Lopes Meireles ainda continua dizendo que o poder de polícia condiciona e restringe bens, atividades e direitos. É o poder administrativo que recai sobre bens, atividades e direitos dos administrados, dos particulares, em prol da coletividade. O Alexandre Maza, por sua vez, ele ainda traz um conceito de quinquepartite do poder administrativo. Ou seja, o poder administrativo de polícia consiste em 5 atividades fundamentais, que é legislar, que é quando a administração pública realiza atos normativos visando a regulação das atividades dos particulares, limitar as ações dos particulares, consentir, no caso de consentir autorizações ou licenças, fiscalizar e sancionar. Ou seja, para o Maza, o poder de polícia possui essas 5 atividades fundamentais: normatizar, limitar, consentir, fiscalizar e sancionar. Todas essas atividades recaem sobre os particulares. Por fim, nós vamos comentar a questão da indelegabilidade do poder de polícia.
Parte da doutrina entende que, como o poder de polícia ele advém desse poder de império da administração pública, deste poder de sancionar ou restringir a atividade dos particulares, que o poder de polícia é indelegável sobre qualquer forma, ou seja, o poder de polícia não se pode delegar. No entanto, parte da doutrina entende que o poder de polícia ele é delegável para atividades meios da administração pública, que não visem o fim específico de regular, de normatizar as atividades dos particulares. Bom, primeiro entendimento, vamos analisar o entendimento jurisprudencial do STF. O STF concorda em que a administração pública pode delegar o seu poder de polícia para pessoas jurídicas de direito público, ou seja, para outro ente da administração pública. Ou seja, para o STF, é válida a delegação do poder de polícia de pessoa jurídica de direito público para pessoa jurídica de direito público. O problema se encontra quanto à delegabilidade do poder de polícia aos particulares. Parte da doutrina entende que, se for delegar poder de polícia que recaia sobre particulares nas atividades preparatórias, nas atividades meio, para que a administração pública posteriormente alcance o fim, que é o bem-estar coletivo, o poder de polícia seria delegável para essas atividades preparatórias, para essas atividades meio da administração pública. Sobre essas atividades preparatórias que poderiam ser delegadas aos particulares, o Alexandre Maza traz os seguintes exemplos. Empresa privada que instala radares fotográficos para apoiar a fiscalização do trânsito ou a manutenção de presídios administrados pela iniciativa privada. Ou seja, são atividades meio que são inerentes sim ao poder de polícia, mas que servem como um instrumento para que a administração pública fiscalize, normatize o poder ou restrinja as atividades dos particulares. Não é o fim em si, mas sim atividades meio. Ou seja, segundo parte da doutrina, as atividades meio do poder de polícia podem sim ser delegadas aos particulares.